Gente, desculpem-me pelo Bom, bom dia. bom dia, bom dia, bom dia, rosas, mulheres, mulheres acordadas, bem despertadas em Cristo Jesus, amém. Eu também olhei aqui quando eu vi, falei, meu Deus, já passou a hora. Eu tava ali fazendo uma salada, fazendo um almoço. Oh, meu Deus, e sei, Aí quando eu vi, eu falei, gente do céu. louvamos a Deus, porque hoje a graça nos visitou, estamos vivas. Amém, glória. Às, às vezes nós falamos isso, né? Estamos vivas, o dom da existência ele nos deu hoje, que hoje nós somos salvas, porque nós poderíamos hoje acordar em outro lugar. E eu tenho certeza onde eu posso acordar, se vocês não me verem aqui, né, nas terça-feira. Mas quando a gente lembra que nós estamos vivos, como diz Pedro, né? Eu amo quando ele fala que tudo que se diz a respeito de vida que agrada a ele, milagrosamente ele nos concedeu hoje ao raiar do sol. Não está escrito raiar do sol, né? Mas eu trazendo para a nossa atualidade. Aí o salmista vem e fala, Susana, para cada uma que vai entrando aí, que também converteu o meu coração, no Salmo 90, verso 14. Isso não é só comoção, não é só emoção. Ah, lá vem a choradeira, a Maria chorona, não. Porque pela manhã, bem cedinho, ele sabe da sua necessidade, Suzana. Ele sabe da necessidade da Márcia, de cada mulher que vai ouvir aqui, da Emilva. Mas ele fala que pela manhã, bem cedinho, olha a certeza que eu tenho, que ele me alimenta com seu amor, para que no dia de hoje eu receba uma santa satisfação para cantar, louvar, honrar esse Deus. Aí nós entendemos. Por que não buscar o Deus Espírito Santo? Por que não mergulhar nessa água, né? Amém? Então vamos lá. Eu vou orar. Suzana, ora por nós e conduz nós em oração, já que o tema tem sido não só aqui no devocional, nas igrejas. Falou, já tem um mês todo, está falando sobre o batismo através do Espírito, o batismo com o Espírito Santo. E domingo, no culto de ensino, foi um poder. Um poder que a hora o louvor foi só louvor, louvor. Aí o pastor falou assim: Meu Deus, eu não vou ter tempo de ensinar, não. Ele foi lá em cima, ele estava lá no púlpito que confessou. Ele falou: Irmãos, eu estava olhando para o relógio, porque eu tinha que ensinar vocês. Aí Deus falou assim: Filho, deixa eu agir no louvor. E foi uma presença, e depois ele conseguiu, ele falou assim, Deus toma o tempo. E ele estava falando sobre o batismo com o Espírito, os dons, tanto que nós temos que investir nisso. Suzana, ore por nós, porque tem mais de Deus para nós, tem mais de Deus, Deus é infinito, nós que somos finitas, tem mais de Deus para nós, amém? Pode orar. Glória a Deus, Pai. Que sejamos sensíveis ao Espírito Santo e tenhamos os nossos corações abertos para receber, Pai, do Senhor, que é o Deus que é por nós, Pai. Nessa manhã, Jesus, coisas boas fluam através de nossas vidas, Pai, e para as nossas vidas, meu Deus. Que sejamos, Pai querido, sacerdotisas, Pai. Que sejamos, Pai querido, mulheres que pregam, mulheres que oram, mulheres, Pai querido, que recebem o Espírito Santo do Senhor e transmite essa graça tão maravilhosa para outras pessoas, meu Pai. Fica conosco, Deus. Unja-nos, ó Pai, para que possamos fazer diferença no meio, aonde quer que nós estejamos, meu Deus. Que Jesus Cristo, que o Espírito Santo seja refletido em todas as nossas ações, em tudo que viermos a fazer, Pai. Que nós possamos proclamar o Teu nome que é santo, que é puro, que é digno, que é tremendo, meu Pai. Ah, Jesus, os frutos do Espírito Santo, como nós precisamos deles, Pai, em nossas vidas.
Pai, dá-nos essa sensibilidade, Jesus, esse desejo de cada dia mais nos aproximarmos do Senhor, para que sejamos cheios do Teu Espírito, para que, Senhor, os nossos atos estejam linkados aos frutos do Teu Espírito Santo, meu Pai. Aleluia. Nós somos mulheres, Pai querido, imperfeitas, pregando uma palavra perfeita, meu Deus. Oh, Deus, Então eu te aleluia. peço, Jesus, capacita-nos, ó Deus, porque é pela tua misericórdia que nós estamos aqui. É pela tua Aleluia. misericórdia que nós falamos do Senhor, do teu Oh, amor, glória. porque o Senhor já nos chamava pelo nosso Aleluia. nome, antes mesmo, Pai querido, de estarmos no ventre de nossas mães, Pai. Aleluia. Então, o Senhor nos escolheu porque nós somos fortes, porque nós já temos vencido o maligno, Pai. Porque nós escolhemos estarmos à mesa junto com o Pai, para comermos da Tua palavra, para nos alimentarmos do Teu Espírito Santo, Deus. Então, venha, Jesus, e usa-nos da maneira que o Senhor quiser. Usa-nos para sermos bênçãos umas para as Aleluia. outras, meu Pai. Que em nome de Jesus o Teu amor nunca falte no nosso meio, Senhor. Que a gente saiba ser boas ouvintes, praticantes da Tua palavra, vivendo o Evangelho de Cristo. Para a glória e para a honra do Teu nome, Pai, eu coloco as nossas vidas na Tua presença. Entrego cada uma aqui presente, as que não puderam estar. O Senhor nos conhece, Pai. O Senhor sabe tudo o que precisamos. Saibamos esperar no Senhor, que é o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, e que muito que é o nosso bem. Eu te louvo e te agradeço pelo teu amor que excede todo o entendimento, Pai. Em teu nome eu oro, Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém, amém. Aleluia, Obrigada, Jesus. Suzana. Obrigada a todos que estão aí. E lembrando, segunda-feira, toda segunda tem um programa lá, que é na responsabilidade da pastora Elisalba. Então, ela está fazendo o cronograma. Sempre ela fala o nosso nome. Eu quero organizar para chamar as meninas, contar testemunho. Segunda-feira estarei lá falando dessa ação do Deus Espírito Santo. Por que que o Deus Espírito Santo está sendo negligenciado nesses últimos tempos? Então, eu vou falar, eu gostaria que vocês nos apoiassem lá, apoiassem a pastora Elisalba. A pastora Elisalba é nossa companheira, é nossa intercessora. O dia que vocês tiverem o prazer de caminhar, de aprender com ela um pouco, presencial, vocês vão... Nossa, ela tem muita coisa para nos ensinar. E ela fala, eu tenho muita coisa para aprender com vocês. Então, lembrando, aí eu vou sempre postar, mandar vídeo, eu estou mandando vídeo, se tiver, na hora que eu terminar meus estudos, eu estou terminando o livro Deus Esquecido, estou terminando esses estudos que Deus orientou, me deu uma orientação no meu coração que deve ser passado para vocês antes de chegar na evidência física inicial do batismo com o Espírito Santo. Aí depois nós vamos entender. Por que esses tempos agora Deus está sussurrando no ouvido da igreja, no meu ouvido, para que você entenda o que é, está escrito em Atos capítulo 5, verso 32, Espírito Santo é concedido, nós vimos isso terça-feira passada, concedido aos obedientes, a palavra concedido tornou-se disponível o Espírito Santo para você. Ele ofereceu uma coisa, não é uma coisa, a pessoa do Espírito Santo para você utilizar. É um presente. É um presente. E tem várias ações dentro desse presente que nós vamos, né? Que é a pessoa do Espírito Santo. E nós também falamos um pouquinho da diferença de ser cheio. Como ver, né? Depois eu gravo e mando para vocês. Como eu sei se a pessoa é cheia mesmo? Nós não estamos aqui para pôr ninguém na balança e nem para ficar julgando, porque a graça nos chama para mudar. O reino de Deus é um reino de poder. A graça, se eu entendo que eu sou mulheres da graça do Senhor Jesus Cristo, a graça não condena, a graça estende a mão e resgata. Mas vocês podem olhar para mim e falar, nossa, eu quero ver se ela é cheia. Eu tô aprendendo. Por que eu falei isso? Ser cheio é diferente. Eu até coloquei ser cheio é relacionado também com o fruto diário que nós podemos produzir. Lembrando que nós somos seres humanos. Ser cheio é estar sendo carregado.
carregando, né? É você encher o copo e você entende. E devido às circunstâncias da vida, que nós somos seres humanos, né? E aquelas situações estressantes, o que que acontece quando você está cheia? Que nós somos humanos, a tendência é descarregar, esvaziar. E Romanos capítulo 15 fala: só vou transbordar pelo poder do Deus Espírito Santo. Aí John Piper fala assim, que eu estudei esse final de semana todo com o tema dele, ele falou, então por que não buscá-lo? Eu sei o que eu sou cheia, é diferente de revestimento. Então, ser cheio nós sabemos, mas devido que nós somos humanas, estamos aqui na Terra, vamos passar por situações inexplicáveis, momentos inexplicáveis, circunstâncias de estresse altíssimo, que a tendência é esvaziar. Então, por que não buscá-lo? O Deus Espírito Santo, mergulhar em águas mais profundas. Quando fala de revestimento, nós vamos entender quando a gente ir lá para 1 Pedro, que hoje nós vamos ler, 1 Pedro, capítulo 4, do 12 ao 14. Aí, ser revestido, olha só, ser revestido é blindado, coberto, cobrir com uma nova camada, é nova roupa, significa proteção, revestir do poder de Deus, blindado, que não é abalado, impenetráveis. Uma coisa é ter o Deus Espírito Santo residente, residir aqui, outra é tê-lo como presidente. O que significa ter ele como presidente? Significa ele conduzir, ele ser o comandante. Isso eu sei que é difícil para nós. E quando nós falamos de submissão ao Deus Espírito Santo, não é fácil. Então, quando nós falamos assim, eu tenho sim, eu tenho um Deus, o Espírito Santo reside em mim, ele mora em mim, ele habita em mim, porque é a promessa, em Apocalipse está escrito, hoje eu não só visito vocês, eu moro em vocês. É fabuloso, né? O Espírito que santifica habitar nesse templo imperfeito, que está sujeito a desviar, a errar o caminho, a inclinar para o pecado, e ele vem aqui. Só que ele pergunta, eu sou o presidente daí? Eu comando? Você é submissa ao Deus Espírito Santo? Então, essa é a diferença. Então, vamos, se não conseguir, né, a gente passar tudo, vamos fazer igual Deus falou lá domingo para o pastor Aquino. Deixa eu tomar. É isso mesmo. A Márcia falou que Deus, né? Deus é o dono do crono. Vocês podem ler, eu vou ler aqui rapidinho para vocês. John Piper, ele é maravilhoso. Não é que a gente quer ser. Deus conduziu o meu coração, falou assim, filha, vai nos teólogos tradicionais, grandes homens, respeitados, de interpretação de teologia bíblica, estuda, precisa investir, filha. Você precisa ir em água mais profunda. Eu comprei o livro de Martin Lord Gold. Uau! Vai chegar, acho, daqui 15 dias. Você viu a grossura do livro? Eu vou comer, eu vou mergulhar e vou passar para vocês. Foi o Senhor que me orientou. Ele falou que é para mim passar um pouquinho desses homens. E depois nós entramos em Atos 2. Aí você não vai resistir. E você vai entender. O que é língua das nações? O que é línguas estranhas? O que é língua? O que é língua dos anjos? Eu quero. O que é o fruto do Espírito? O que é os dons? Para que servem os dons? Para que servem os frutos? E nós vamos ter um encontro presencial de Deus, Espírito Santo, ser o presidente, o comandante. Tá bom? Então, amém? Vou ler aqui para vocês. Então, nós vamos começar com John Piper, depois um trechinho, porque o estudo deles é muito pesado. Vocês viram que eu marquei vocês. Eu fiquei lendo o livro Deus Esquecido, que não é nenhum desses autores, depois eu falo. Depois eu passei para estudar com o John Piper, depois tem que chegar ao livro. Então, um pouquinho, né, de cada um. Então, primeiro John Piper, depois nós vamos um pouquinho para o Martin, né, o que ele disse, se nós estamos satisfeitos com a nossa vida espiritual.
Depois nós vamos com o testemunho do Luciano Subirá, que é muito forte, e eu fiquei, meu Deus. Aí nós entramos para Atos 2, né? E chegamos no final do mês, se Deus desejar. Olha só o que Pedro escreveu. 1 Pedro, capítulo 4, do 12 ao 14. De Gênesis a Apocalipse, a promessa é para nós. Sim, estudando, nós sabemos o que aconteceu lá na época, na mensagem para os discípulos. Mas se nós trazemos para nós, é a mesma essência. E a questão aqui que está em jogo também é a mesma. O nosso comportamento é o mesmo que vai ser exigido. Olha só. Ele fala aqui, do 12 ao 14. Meus queridos amigos, ou meus amados, né? Dependendo da tradução. Não fiquem admirados com a dura prova de aflição pelo qual vocês estão passando, como se alguma coisa fora do comum estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegre-se por estares tomando parte do sofrimento de Cristo, para que fique cheios de alegria quando a glória dele for revelada. 14. Vocês serão felizes se forem insultados por serem seguidores de Cristo, porque isso quer dizer que o glorioso Espírito de Cristo veio sobre vocês. Então, quer dizer, em outra versão tá, o Deus Espírito Santo, o Espírito da glória repousa sobre nós. O Espírito de glória, é o D-E. O Espírito de glória repousa sobre você, Suzana, sobre cada uma aqui que está ouvindo, cada rosa. É o Espírito de glória. E vocês viram aqui, ó, ele deixa bem claro, ele fala, é uma das promessas mais preciosas com relação ao Espírito Santo, está em 1 Pedro, capítulo 4, eu nunca tinha estudado, eu amo o livro de Pedro, mas eu não tinha enxergado nessa amplitude. E vocês viram o que nós passamos, o que a igreja passou nesses 3 últimos anos. Eu fui muito confrontada. E o pastor Hernanes Dias, o Augusto Nicodemos falou, por que a igreja tem medo de passar aflições? Por que a igreja não se vê como a igreja primitiva que o que Pedro está falando? Como seria nós recebendo um diagnóstico de câncer igual várias mulheres estão no alvo de oração, recebendo? Como seria a Ivaneide, que eu sei, que chegou, né, na beira da morte? Qualquer milésimo de segundo eu iria embora do Covid e várias outras coisas. E várias outras situações que você sabe. Como seria a Márcia ou cada uma que estivesse aqui perdendo o seu ente querido mais próximo, sendo órfão, sendo viúva, qualquer situação. A essência é a mesma do que ele está falando. Então, é uma das promessas mais preciosas com relação ao Espírito Santo para nossas vidas aqui. Está garantindo o Espírito de glória. É um dos maiores chamados a buscá-lo de todo o coração. Porque se a gente não buscar, porque aqui eles falam de tortura, do que aquele povo viveu. Mas hoje nós sofremos perseguições. Nós somos, o Senhor falou comigo domingo, vocês estão sendo salvas da morte todos os dias. Mas existe uma igreja perseguida do outro lado do país. Existem homens e mulheres morrendo. Mas, ao mesmo tempo, existem mulheres sendo confrontadas com o diagnóstico e falam, mas agora? Isso comigo? Por que comigo? E vários outros assuntos que nós podemos depois ir acrescentando. E John Piper fala que, através desse texto, o coração dele foi encorajado. Ele sentiu essa coragem. Porque ele começou a receber várias cartas de depoimento de pessoas que passaram lá no centro de... Quando Hitler veio, né, para destruir um demônio mesmo, para destruir não sei quantos mil judeus, né? Então, às vezes, a gente vê o demônio muito caracterizado, como Napoleão matou muita gente, como o Hitler. Hitler foi violento. Mas existe acontecendo ao nosso redor coisas monstruosas. E a qualquer momento, o Senhor está nos alertando, porque eu quero revestir vocês desse poder. Porque o inexplicável vai acontecer.
Mas a promessa é garantida que o Espírito de glória virá. E o que ele faz quando ele vem? É isso que nós vamos entender. Então ele fala assim, ó, o que tem a ver perseguidos? O que tem a ver esse texto com a nossa realidade hoje? Ele fala, o que tem a ver? Ele fala com a nossa atualidade. É a mesma essência. Eu estou aqui tranquila, de repente eu recebo um diagnóstico. Eu vou ficar decepcionada com Deus, eu vou achar que eu sou a pessoa mais derrotada, eu não vou conseguir entender ou sentir esse espírito de glória sobre mim. Por isso que fala de revestimento de poder de Deus. É uma igreja que precisa receber poder de Deus. E isso foi esquecido, negligenciado. Aí, quando chegou a pandemia, você viu que situação que ficou. Eu tive medo de morrer. E depois eu vou entrar mais em detalhe com isso. Então, ele fala, aí John Piper, ele traz esse texto e fala, uma manifestação final do poder do Espírito que exalta Cristo na sua vida. O Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre você à medida que suporta os seus últimos sofrimentos. Às vezes nós vamos visitar, né, quem está doente terminal, ou quem está passando uma prova com seu filho, porque não existe algo que mais machuca. É quando toca na nossa família. Mas aí você chega lá, você deve falar assim, nossa, essa mulher... A gente usa até palavras ofensivas. O que está acontecendo com essa mulher? E a Cristiane é prova, eu falo, é prova disso, e eu recebi também, hoje eu vejo, eu consigo ter esse vislumbre desse espírito de glória, quando o meu coração aprende a descansar. É um poder sobrenatural. A carne chega a tremer. E a Cris falou um dia para mim que o Senhor revestiu ela com poder, que ela ia abrir, eles iam abrir a cabeça dela e o Senhor falou, ora, porque senão ela vai morrer. Ela entrou dentro da sala de cirurgia, o médico olhou para ela, você tomou alguma coisa? E o Senhor me usou e falou que 7 homens estariam dentro do centro cirúrgico. E falou que ia vir um poder. O Espírito de glória estaria lá com ela. Então isso é a igreja moderna, é isso que Deus está sussurrando no nosso ouvido. É o Espírito de glória. Naquele momento onde o salmista falou, onde, Suzana, você não vai encontrar... Diz que o dia mais triste da nossa vida é quando nós não encontramos alegria. E quando nós trazemos 1 Pedro capítulo 4 para a nossa realidade, na pandemia nós conseguimos encontrar? Quantas famílias lutadas, quantas pessoas receberam, depois dessa pandemia, receberam diagnósticos violentos? Quantas pessoas são perseguidas assim no seu trabalho? Quantas pessoas estão mortas, desfavorecidos e várias outras coisas. Então, ele está na nossa realidade. De Gênesis, Apocalipse, é o presente e futuro dentro de um só. É para nós. Então, ele fala, o Espírito de glória, o Espírito de Deus repousa sobre eu, sobre você, à medida que suporta seus últimos sofrimentos. Ele continua a dizer, se você for insultado pelo nome de Cristo, se você for reprovado, nós sabemos tanto que dói ser reprovado, repreendido, injuriado, desonrado, eu sei o que é ser desonrada, ou pior, se vocês foram imergidos em águas geladas. Você sabia que não existe essa tortura na igreja perseguida? E o Senhor fala, se vocês passar pela água, pelo fogo. Então eu tenho que ter certeza, eu não sei o que está por vir na igreja, o que virá. Eu não sei se um dia eu vou ter essa revelação, eu vou ter força para ser um mártir da igreja de Cristo aqui na terra. Mas ele está falando, se vocês forem imergidos em água gelada, ou se forem expostos ao fogo, felizes são vocês, porque Deus irá se manifestar. Aí John Piper fala assim, a pergunta é, se na perseguição ou no câncer, ou em qualquer situação inexplicável, você irá se voltar contra Cristo com ira ou você irá confiar nele? Ou ter certeza
que o Espírito de glória, ele vem. Ele vem e ele revela. E ele fala que o que ele faz quando ele vem. Vocês não estão curiosas? Eu fico muito curiosa. Quando eu leio a Bíblia, eu falo isso muito para a pastora Elisalba, eu tenho falado isso muito para outras pessoas. Quando eu leio a Bíblia, eu falo, eu quero isso para mim. Eu quero isso para mim. Porque se eu recebo isso, eu creio de Gênesis e Apocalipse, eu quero para mim, eu sei que isso vai transbordar em toda a esfera da minha vida. Então, nós temos que entender por que o Senhor está falando de revestimento. Porque nós não somos pessimistas, nós somos biblista, né? Biblista. Biblista. Alguém imaginaria que viria uma pandemia? Nós nem sabemos o que está por vir. Mas o Senhor está falando. Eu dei um presente para vocês. Eu vou para o Pai e vou mandar uma outra pessoa. E durante muitos anos, o diabo, bem sutilmente, está fazendo que eu e você esteja negligenciando esse buscar, esse mais de Deus. Amém? Eu não sei quantos minutos, mas aqui, olha o que John Piper fala referente a 1 Pedro capítulo 4. Depois vocês leiam, orem, chore. Tira qualquer vestimenta de conhecimento, fala, Senhor, me dê uma regeneração intelectual de tudo que eu já aprendi, de tudo que eu já vivenciei. Não vou abandonar, mas me dê uma regeneração intelectual, eu quero mais de Ti. Eu quero mais desse espírito de glória. Dê uma regeneração na minha alma. Senhor, regenera os meus desejos, o meu querer, porque eu quero buscá-lo. Espírito de glória. Aí John Piper fala assim, esse aqui falou muito comigo. Irei confiar nele? John Piper faz a pergunta para ele e para nós. Irei confiar nele ou ficarei zangada, desesperado ou desesperada com medo como ele está me tratando ou deixando de me tratar, porque ele é soberano. E quando eu tive Covid, eu estava ali naquele quarto, eu fiquei tão zangada. E eu fiz algo que foi terrível. Pequei mesmo na hora. Eu só lembrava de falar assim, Deus me salve. Eu falei, agora o Senhor vai me deixar morrer aqui nesse barracão, nessa casa? Eu que vou embora? A tua filha, cadê suas promessas? E eu comecei. E eu falei, se é dessa forma que o Senhor vai me tratar? E John Piper deixa aqui, que todos nós chegamos nesse ponto. Você vai ficar zangado, desesperado, com o modo que ele está te tratando ou deixando de te tratar, sabendo ou sendo que ele é soberano e poderia te livrar? Eu passei durante muitos anos, e o Senhor me corrigiu esse ano, muitos querem viver uma igreja confortável. Eu não quero ser uma igreja que vou ser perseguida. Eu não sei se vai exigir de mim ser um mártir, né? Da fé cristã. Eu não sei se no meu trabalho eu sou perseguida, mas eu não quero ser perseguida. Eu quero ser escondida de trás da cruz. Mas a palavra, Deus nos sussurra e nos chama para entender o que é o espírito de glória. O que é ser revestido. Porque quando eu sei que quem eu sou em Cristo Jesus e o Espírito que está em mim, e eu busco por ele, eu sou atrevida nas trevas. Quem tem que sair é o diabo. E o meu comportamento é mudado. Eu tenho uma mudança de mente, uma regeneração intelectual, uma regeneração no meu comportamento, nos meus arquétipos, que nós já estudamos sobre isso. Então, ele fala, se você recebe sofrimento, olha só, se você recebe sofrimento com a oração e o desejo de engrandecer a Cristo, seja na perseguição, ou câncer, ou situações inexplicáveis, nos intempéries também, você sofrerá como um cristão. Por quê? Então, por que não buscar o Deus Espírito Santo, o Espírito de glória? Porque a Ivaneide aqui, ela não estava sofrendo como uma cristã.
E nesses últimos tempos, o cristão, ele não deseja, ele não quer esse tipo aqui que foi apresentado. E ele não consegue sofrer como um cristão. E como que Cristo passou por tudo e sofreu? Como que você vê os discípulos hoje? Como foi o comportamento deles diante da perseguição do inexplicável? Então, essa promessa será verdade para você e para mim. 1 Pedro, capítulo 4, 12 ao 14. Você sofrerá como um cristão, como uma cristã. Por isso que Deus está hoje nos chamando. Tem mais de mim, tem mais poder para vocês. Na hora da prova, a pergunta será colocada. Vai ser a mesma pergunta que foi lá muito tempo atrás. Onde está o seu Deus? Mas você é tão fiel do dízimo na oferta, você é uma mulher honesta, um homem correto, e isso, e vai ser tantas outras perguntas que ele fala. Vai ser a mesma essência. Mas ele traz para nós aqui que na hora de tudo isso que foi exposto aqui, nós não vamos ver glória nenhuma. A glória vai estar bem distante. Você não vai conseguir ver glória. E o diabo, ele vai vir com tudo contra você para te falar que espírito de glória é esse? Que glória é esse que você vai vislumbrar? É vislumbre, né? Que espírito de glória? Aí John Piper fala assim, a cruz não pareceu glória alguma. Aleluia. Por que foi vendida essa ideia para nós? Nós não estamos fazendo apologia de sofrimento, não. Por que foi vendido essa ideia que eu tenho que a glória, eu tenho que ver glória? Não, eu não posso ver a tempestade, o inverno mais intenso, como o salmista fala, precisa ser bem visível a glória. Mas por que não fica, eu falo comigo mesmo, a linguagem da fé, que a promessa de 1 Pedro, capítulo 4, é que o Espírito de glória repousa sobre mim. Está doendo. Eu estou na hora da morte. Eu perdi meu filho, eu perdi meu emprego, eu estou sendo perseguida. Dias ruins eu estou vivendo, mas eu preciso respeitá-lo. Porque eu não consigo chamar esta promessa para mim? Aí fala, eu não estou vendo nada, eu estou no caminho, eu não consigo ver a luz. Mas a promessa é, eu gosto de dizer isso, fala para Satanás, a promessa é que o Espírito de glória vem e ele faz. Aí você aprende e começa a falar nas suas guerras o que o Espírito de glória faz. E ele fala, a cruz não pareceu glória alguma. Não será nada glorioso. Será assustador. Ai, Vaneide, mas é isso que você quer falar para nós agora? Eu estou dizendo para vocês, será assustador, mas quem vai dar a última palavra? Pois ele é não apenas o Espírito de Deus, mas o Espírito de glória, e a última palavra é dele. Ele vem 6 minutos. Então, terça-feira que vem, ou se você desejar encontrar no feriado, a gente vai falar aqui, olha só, o que ele faz quando se revela como o Espírito de Deus e de glória. A igreja não pode ser mais passiva, senão ela não vai perdurará, né? Chegou o tempo, o reino de Deus é poder. Então, o John Piper vai trazer 7 itens, 7 explicações, o que ele faz, o Espírito de glória, o que ele faz quando ele vem, nos seus momentos bem peculiar, bem tenso. Naqueles momentos que você fala, eu fui abandonada. Aí, o senhor fala que eu sou a sua filha, o senhor não está agindo como pai. Mas nós vamos entender. A Renata Maria está pedindo para orar. Você viu aí, Márcia? É para ela. Vem. Mas... Orar para ela, nós vamos orar então. E eu quero deixar algo para vocês aqui, ó. O Deus Espírito Santo é um elemento absolutamente vital para a nossa atual situação. É claro que ele é sempre vital, mas talvez de maneira ainda mais especial hoje, agora. A promessa é para hoje. E se ele não age, não conseguiremos produzir frutos genuínos.
Não importa o quanto esforço nós vamos fazer. À medida que confiamos nas promessas do Espírito Santo, distanciamos do desânimos e passamos a viver uma vida caracterizada pela confiança e pela manifestação do poder de Deus. Eu quero, sim. E nesse momento que nós vamos orar para Renata, eu não sei o que está passando. Eu quero viver a manifestação do poder de Deus. Essa é a promessa para você, Rosa, para cada um que vai ouvir. É real, é real, é real. Eu não estou aí onde vocês estão, mas quem vai visitar? Quem repousa sobre vocês? É o Espírito de glória, o Espírito de poder que traz cura, que traz um vislumbre da glória. Quem tem mais glória para nós? Então, há mais de Deus. A pergunta é possível ter o suficiente de Deus? Ou tê-lo em excesso? Vocês anotam aí. Então, se renda inteiramente ao Deus Espírito Santo. Quanto mais eu me rendo ao Deus Espírito Santo, Cristo é glorificado. João 16, capítulo 16. Deus é infinito. Tem mais de Deus, tem mais de Deus, tem mais poder, tem mais poder. Nós que somos finitas. Amém? Márcio, vamos orar. Meninas, se vocês desejarem encontrar terça-feira, não, quinta-feira, que é o feriado, para a gente terminar, o que John Piper traz de ensinamento para nós, o que o Espírito, quando ele vem, o que ele traz para nós, porque quando você entender o que ele traz, você fala, eu quero esse poder, eu quero mergulhar, eu quero esse batismo, eu quero buscá-lo. Amém? Com você, Márcia. Eu estava pedindo para Renata Maria orar com a gente, né? Então a gente vai orar por ela e com ela para finalizar. É com você, Renata. Bom dia, paz a todos. Eu entrei um pouquinho atrasada, que eu já saí atrasada para deixar na escola. Mas estou aqui. Obrigada, Pai, por estarmos aqui em Tua presença. Obrigado porque até aqui o Senhor nos sustentou. Pai, a palavra de hoje fala para sermos revestidos do Espírito Santo. Às vezes a pessoa querendo nos afrontar, às vezes aqueles que convivemos, Pai, mas o Senhor nos reveste, o Senhor nos dá sabedoria, o Senhor nos dá esse discernimento, Pai. O Senhor falou, Pai, que o Senhor tem promessas na nossa vida, que possamos esperar em Ti, que possamos confiar em Ti. Às vezes a adversidade, as circunstâncias contrárias nos desanima, nos vem nos questionar onde está você, Deus. Mas o Senhor está conosco em todo o tempo, não importa as circunstâncias, não importa as adversidades, Pai. O Senhor é conosco, Pai. Obrigado por esta comunhão, obrigado por estarmos aqui, obrigado pelas que estão aqui, aquelas que não puderam estar, Pai. Vem nos revestir do Teu Espírito, vem nos dar sabedoria para podermos lidar com os problemas do dia a dia, que possamos respeitar os dias maus e os dias bons também, Pai. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória. Pode falar, Márcia. Não, pode falar você. Se a Márcia estiver livre, querer o encontro ser mais tarde um pouquinho, tranquilo com vocês, tá? Que aí a gente termina, fica à disposição de vocês. Porque eu acho que feriado a gente está aqui quietinho, né? Aí fica vocês lá, colocar o joinha e fala assim, eu tô sedenta, eu quero saber o que ele faz quando o Espírito de glória vem. Pode falar, Márcia. Não, é só agradecer mesmo, faltando 1 minuto. Olá pela vida de vocês. Continuemos orando umas pelas outras e foi maravilhoso mais um dia. Eu queria pedir oração hoje pela filha da Alessandra, Irmanete, que ela tem um veite no olho, né? Perdeu a visão, aí o outro tá inflamado, e agora de manhã ela tá lá no banco de olhos. Vamos Ontem ela ficou muito nervosa, aí foi para a UPA, aí com o encaminhamento, aí foi para o banco de olhos, aí hoje ela tá lá de novo. Então Eu vamos queria pedir oração, Amanda, o nome dela. Amanda, nós vamos anotar lá e pôr a Amanda também lá. Alessandra, você põe lá, Renata, no grupo que nós vamos orar. Daqui um pouquinho eu vou mandar o áudio de oração para me sair também. Beijão. Bom, beijo. Amém. Ótimo.